humano é um ser social e, como tal, a comunicação tem um papel fundamental em toda a sua vida. Para pessoas com deficiências visuais e auditivas, comunicar pode tornar-se um desafio. A educação é uma área onde os deficientes visuais e auditivos encontram dificuldades de adaptação. Neste Repórter E2, exploramos alguns obstáculos que podem enfrentar no ensino superior e a forma como as instituições respondem a estes desafios. As instituições de ensino superior recebem cada vez mais estudantes com deficiências. Segundo a Direção-Geral do Ensino Superior, em 2020 ingressaram 312 estudantes através do contingente especial para estudantes com deficiência. Mas após a chegada às universidades, os alunos deparam-se com várias dificuldades. A minha maior dificuldade é mesmo essa, é eu perceber logo de imediato, não é? E numa aula, especialmente mestrado, por exemplo, ou numa licenciatura com tantos alunos, é difícil estar a interromper para se repetir, não é? E depois cada pessoa tem a sua mecânica, tem a sua voz, o seu timbre. Tenho que ter outras opções, pedir apontamentos aos colegas, então ir na fila da frente. Foi um bocado difícil, mas eu por vezes também falava com os professores no sentido de ter material de apoio extra, porque obviamente eu tinha que fazer um estudo em casa mais aprofundado. Existem diferenças na passagem do ensino secundário para o ensino superior que merecem ser avaliadas para um bom progresso destes estudantes. Enquanto que existe um quadro legal que se aplica ao ensino secundário e ao ensino básico, em que são dadas condições, nomeadamente ao nível de acompanhamento de intérprete LGP, de um professor que está com o aluno, por exemplo, um aluno disléxico que está com esse aluno a trabalhar em sistema personalizado, no ensino superior, não sendo obrigatório, neste momento não existe este quadro legal. As instituições, depois de terem lá os seus alunos, a que têm que magicar soluções para que esses alunos não fiquem fora do sistema de ensino. Sem este quadro legal, estarão as universidades e politécnicos preparados para receber alunos com necessidades especiais? Fazem-se umas rampas, eliminam-se umas barreiras, uns obstáculos, mas há muito show-off, porque depois, para determinadas situações, os professores, as direções, ficam de pés e mãos atadas. No meu caso, eu uso aparelhos auditivos e consigo fazer leitura labial, consigo comunicar. Creio que bem, muita gente não sabe que eu ouço mal. As dificuldades eram um pouco menores, mas existiram. Agora, numa questão de uma pessoa com deficiência auditiva em que a comunicação é só feita por base de língua gestual, não há condições. A falta de recursos é também um problema que impede as instituições de darem aos estudantes a melhor educação possível. Muitas instituições, por vezes, não têm uma política mais ativa em termos de inclusão, não por falta de vontade, mas sim por falta de meios, por falta de recursos humanos, sobretudo. Para além das dificuldades que podem surgir no decorrer do percurso académico, alguns alunos têm também de lidar com a discriminação por parte de professores e colegas. Na primeira instituição, que foi na Universidade da Beira Interior, logo no primeiro dia deparei-me com uma situação de preconceito por parte de uma colega de curso. Ela soube que eu ouvia mal e perguntou-me o que é que eu estava lá a fazer. Eu disse-lhe que estava a fazer o mesmo que ela. Então, nesse dia, eu optei por não contar aos professores da minha situação. Há ainda muito a fazer para eliminar as dificuldades destes estudantes e promover a sua integração. O que se pretende é que exista uma legislação que contemple estas situações e, em consequência, sejam atribuídas verbas às instituições superiores para poder fazer face às necessidades que esses alunos enfrentam no seu dia-a-dia. As universidades o que poderiam fazer era conhecer quem é portadora de deficiência, entrar em contato com essa pessoa e tentar perceber o grau de dificuldade que essa pessoa possa vir a ter. E com base nisso, ter as sugestões da própria pessoa ou criar uma metodologia que seja favorável para a pessoa. Por exemplo, ela pode assistir às aulas normais, mas ter apontamentos específicos, prévios, ou, sei lá, aulas gravadas.
Há ainda muito a fazer para eliminar as dificuldades para que todos os alunos estejam em condições de igualdade. Para a comunidade surda, a língua gestual é a forma de comunicação usada. É através de gestos, expressões faciais e movimentos corporais que esta comunidade comunica entre si. O Prisma explica-te como funciona a língua gestual portuguesa e como é viver num mundo sem som. São 8 horas em ponto. O Pedro senta-se no sofá e liga a televisão para ver as notícias. O retângulo no canto inferior do ecrã chama a atenção do Pedro. Este espaço é ocupado por um intérprete de língua gestual portuguesa, que vai traduzindo o áudio ao longo do programa de televisão. O Pedro está pensativo. Como será a vida de uma pessoa surda? E o que é a língua gestual portuguesa? Vamos esclarecer as dúvidas do Pedro. Todas as crianças nascem com esta possibilidade de exprimir a linguagem, o conceito de linguagem, não é? Seja através das mãos e dos olhos, portanto, no caso gestual, seja através, então, da oralidade e da audição. Portanto, não é uma linguagem alternativa, é algo que a nossa biologia encarna desde sempre e que possibilita de vir a ser desenvolvido, caso o meio ambiente depois venha a possibilitar esse desenvolvimento. A língua gestual é a forma de comunicação das pessoas surdas ou com dificuldades auditivas. É produzida a partir de gestos com as mãos, expressões faciais e movimentos do corpo. Há quem confunda língua com linguagem, mas são coisas diferentes. Mas atenção, a língua gestual não é universal. Cada país tem gestos próprios e pessoas de regiões distintas utilizam gestos diferentes para as mesmas palavras. Isto significa que existem várias línguas gestuais e diversos regionalismos no mundo inteiro. As diferenças não ficam por aqui. 2 países com a mesma língua verbal podem ter línguas gestuais diferentes. O Pedro está confuso, mas existe uma explicação simples. Nenhuma língua gestual nasce da língua verbal de um país, mas sim da história de cada comunidade surda. Em Portugal, utiliza-se a língua gestual portuguesa, que tem origem sueca. De onde surgiu? No século XIX, a filha do rei reparou que havia muitos surdos a pedir esmola nas ruas. Pediu ao pai para ajudar os surdos a ter mais oportunidades. Dom João VI decidiu pedir ajuda a um pioneiro sueco na educação dos surdos, Pierre Arenborg. Em 1823, Pierre acabou por implementar a primeira escola de surdos portuguesa. Pierre desenvolveu também a língua gestual portuguesa, que foi reconhecida como língua oficial em 1977. A Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência também é um marco histórico na comunidade surda. Foi aprovada na Assembleia Geral das Nações Unidas em 2006 e garante a defesa e promoção dos direitos dos surdos, na cultura, na educação, na acessibilidade e na igualdade. Os direitos defendidos pela Convenção estão na Carta das Nações Unidas. No entanto, cada país tem as suas leis. O Pedro continua curioso e quer aprender língua gestual. Funciona através de regras muito específicas que tem, não é? Regras gramaticais, como a sintaxe, como a morfologia, como o seu próprio léxico, portanto, a constituição do seu próprio léxico, com a evolução também da história. Isto são as regras, não é? Depois funciona através dos 2 articuladores manuais, também através de articuladores não manuais, como seja, por exemplo, a expressão facial, como seja o corpo, como seja o rodar, às vezes, do tronco, como seja os braços, etc. Cada língua tem um alfabeto e uma numerologia, e existe um gesto que corresponde a uma letra e a um número. Na língua verbal, a estrutura de uma frase é sujeito, verbo e objeto. No geral, as frases em língua gestual estão divididas em sujeito, objeto e verbo, ou objeto, sujeito e verbo. O que em língua verbal dizemos tu vais para casa, em língua gestual portuguesa equivale a tu casa vais ou casa tu vais. No entanto, as regras da estrutura das frases na língua verbal nem sempre se aplicam. O tema ainda está em investigação. Mas há mais. Os gestos não manuais, como arquear as sobrancelhas e encolher os ombros, permitem distinguir os diferentes tipos de frases. O Pedro continua com algumas questões. Será que todos os surdos são mudos? A verdade é que o termo surdo-mudo é um mito. As cordas vocais funcionam de forma independente dos ouvidos. Por isso,
é errado associar as deficiências auditivas à mudez. A única questão deles é que eles não ouvem. E, portanto, como não ouvem, não reproduzem o som. Mas não têm nenhum problema nas cordas vocais, nenhum. Portanto, se quiserem oralizar, podem oralizar e às vezes oralizam. Atenção, e têm belíssimas vozes. Portanto, não é isso, eles não são mudos. Não é? São pessoas mudas. São as pessoas que têm problemas nas cordas vocais. Não é? Têm algum problema no trato vocálico, não é? Não só nas cordas, mas no outro. Não quer de falar, não é? Essas pessoas são mudas, mas ouvem. Ou podem até também acontecer as duas coisas, são surdos e mudos. E não é o caso dos surdos só não ouvem. E, portanto, esse termo é mau porque eles não são mudos, eles são só surdos. Mesmo sem ouvir, há quem aposte na aprendizagem do uso das cordas vocais. São os chamados surdos oralizados. O Pedro é muito ligado à cultura. Será que, sendo surdo, teria tantas opções? Um surdo não pode ver um filme português. Porquê? Porque os filmes portugueses não são legendados. Não é? Se os filmes portugueses fossem legendados, eles podiam ir. Podem ir ver um estrangeiro. Porquê? Porque os filmes estrangeiros são legendados. Mas nem tudo é mau. A verdade é que existe muita oferta a nível da cultura. No teatro, já existem peças com intérpretes de língua gestual ao vivo. É o caso de O Guardião do Rio e a Língua. E música. É possível ouvir. As pessoas surdas conseguem sentir as vibrações da música e, por isso, têm a percepção do som. Em alguns concertos, há até intérpretes para traduzir as músicas. Mas a música e o teatro são inclusivos para quem assiste e para quem os cria. A prova disso é que existem vários artistas surdos. Beethoven era um compositor de música clássica surdo e compôs a tão conhecida Nona Sinfonia. O ator Russell Harvard é outro exemplo. Apesar de ser surdo, fez peças de teatro como To Kill a Mockingbird e King Lear. Outro exemplo de conquistas dos surdos no meio artístico é a trupe de artes cênicas de pessoas com deficiência da China. Já atuou nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos e foi nomeado Artista pela Paz da Unesco em 2007. Mas não fica por aqui. Existem também festivais que permitem a inclusão de artistas surdos. O Festival Tremor, o Festival Despertacular e o FNAS. O Pedro está entusiasmado com tudo o que aprendeu e ficou com vontade de ir a um festival. Ao pesquisar, descobriu que em 2022 vai haver um festival em Edimburgo com artistas surdos. O Pedro já apontou na agenda. E tu? No Panorâmica de hoje, a conversa é com André Couto, antigo dirigente da Associação de Familiares e Amigos de Surdos. Tem experiência no acompanhamento de alunos de ensino superior com limitações na audição e na fala. Vamos agora saber mais. Como está o progresso na superação de obstáculos à comunicação envolvendo pessoas com algum tipo de limitação ao movimento ou a algum dos sentidos, especificamente o da visão ou da audição? Neste Panorâmica vamos falar com alguém que tem experiência pessoal na participação do acompanhamento de quem, apesar da surdez e das limitações de fala, está em vias de concluir um curso superior. Connosco, André Couto, que para além dessa experiência pessoal de sucesso, é ex-dirigente da Associação de Amigos e Famílias dos Surdos. André, antes de mais, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A primeira pergunta que lhe faço é como é que se lida com as adversidades comunicacionais que um surdo enfrenta? Quais é que são os principais obstáculos? Ora, muito boa tarde. A questão, começo por responder o seguinte. Ninguém espera, quando se é pai, quando se é mãe, ter um filho que tem necessidades diferentes. E nós temos que encarar este processo não como um tolerar essa diferença, mas sim um aceitar da diferença. Esse é o primeiro passo que temos que dar para construir um futuro. E na construção desse futuro com necessidades diferenciadas, é importante que se diga que seja qual for o tipo tipificado de diferença, as soluções não são necessariamente iguais. Se a pessoa tem uma necessidade diferenciada e se a nossa sociedade valoriza tanta diferença, é precisamente nas soluções diferentes que temos que encontrar o caminho. E, portanto, nós podemos ter as melhores tecnologias que são adaptáveis a determinados casos. Temos outras soluções que têm a ver
sem envolver a tecnologia pura e dura, que nos permitem chegar a resultados muito bons, extraordinários, diria, e que passam muitas vezes por um aspecto fundamental, que reside na valorização da pessoa. Sente que existe algum estigma para com as pessoas que não comunicam da mesma maneira? Eu penso que sempre que se vê alguém com uma necessidade diferenciada, e como eu referi, podem ser muitas, há algum estigma. Eu lembro-me que algo que me incomodava no princípio é coitadinha. Não, há um caminho a desenvolver, há um percurso a desenvolver e evitemos isto do coitadinha. Eu acho que é extremamente depreciativo. Nós temos efetivamente é que construir. Mas desde esse ponto, que é o coitadinha, que é quando se é muito pequenino, até muito posteriormente, nós temos todo um estigma associado às pessoas que têm necessidades diferenciadas, que nos leva a considerar que muitas vezes não conseguem ultrapassar os obstáculos. E eu digo aqui ultrapassar, porque não é retirar os obstáculos. Pode ser adaptado, mas ultrapassa-se o obstáculo. É evidente que há estigmas, e são tantos que nós temos que os ir desmontando ao longo deste percurso. E, obviamente, os maiores especialistas e quem vai ter que vencer e ultrapassar essas questões que estão ligadas com os estigmas são os familiares diretos. Qual é que é a preparação necessária que uma família de uma pessoa surda tem que ter para que todos possam comunicar plenamente? A opção que seguimos aqui em casa foi através da língua gestual. E, muito rapidamente com a língua gestual, conseguiu-se passar para a leitura e depois para a escrita. Num ambiente em que todos falam língua gestual, a criança desenvolve-se, muito rapidamente evolui e consegue desenvolver o seu sistema cognitivo a um ponto que lhe permite, passo a passo, passar à leitura, passo a passo, passar à escrita, compreender o mundo através de um meio diferente e, a partir daí, construir o seu crescimento a nível escolar, ganhando progressivamente alguma autonomia e, por fim, conseguir estar num curso sem ter que estar permanentemente a recorrer ao apoio exterior. Um surdo consegue viver completamente independente? Um surdo consegue viver completamente independente, não tenho absolutamente dúvida nenhuma disso. Um surdo é igual a qualquer outra pessoa, a única diferença é não ouve. Mas na maior parte das situações, por não dizer em todas as situações, ou 99% das situações, tem capacidade para fazer tudo. Pontualmente poderá ter uma situação que não é normal, de um acompanhamento ou de um apoio. Tendo uma língua diferente, que é a língua gestual, eles conseguem fazer tudo o que nós fazemos com a maior das facilidades. Considera que a escola está preparada para cumprir o papel que lhes cabe na educação destas pessoas diferenciadas? Sempre senti que a escola, pese embora o esforço de todos, tinha alguma dificuldade em lidar com todas as necessidades diferenciadas que existem. E, portanto, dentro de cada diferença há subdiferenças e há subsoluções. E é, portanto, nesta questão da individualidade de cada uma das situações que reside, na minha ótica, a grande diferença. É que pensamos, ok, estamos a criar uma solução diferenciada, mas depois não conseguimos chegar às subdiferenciações que é essencial respeitar para criar essa tal capacidade de autonomização e de crescimento. Portanto, a escola acaba porque a sociedade é assim, tem um discurso muito bonito em relação ao respeito pela diferença, mas depois acaba por criar soluções que, na minha ótica, são quase eugenísticas, quer dizer, acabamos por nos tornar na sociedade, que é uma das grandes responsáveis, na minha ótica, por termos tantas pessoas com dificuldade porque não foram supridas na fase crítica as soluções mais adequadas, acabamos por criar cidadãos com mais dependências.
E a escola não tem tido essa grande capacidade porque acaba por ter soluções, muitas vezes diferentes, mas que não são diferentes, em que põem tudo à mistura dentro dessa diferença. E, portanto, estas pessoas, tal como nós, como todos, mas neles nota-se mais, respeitar as pequenas diferenças é essencial. André, mais uma vez, muito obrigado pelo seu depoimento e por ter aceitado dar esta entrevista. Desejo-lhe tudo de bom e uma boa tarde. Obrigado. O Braille é o sistema de escrita e leitura utilizado pela comunidade cega. Hoje damos-te a conhecer como e quando foi criado este sistema tátil, assim como o seu processo de aprendizagem. O Pedro olha para a televisão e percebe que as notícias estão a acabar. Ao mudar de canal, encontra um programa que costuma ver. A primeira pergunta é sobre o Braille. E a primeira pergunta para 250 € é a seguinte: como se chama o sistema de escrita e leitura utilizado pelas pessoas com deficiências visuais? Opção A, língua gestual portuguesa. B, Braille. C, código Morse. D, ondas sonoras. O programa fez o Pedro pensar no avô Arthur, que faleceu há pouco tempo. Arthur era cego e lutou por uma vida o mais normal possível, mas não é o único. De acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde, existem 75 milhões de pessoas com deficiências visuais no mundo. E de acordo com os censos de 2011, 900 mil são portuguesas. O Pedro está nostálgico e recorda as tardes que passava na biblioteca com o avô. Na altura, tinha sempre uma questão na cabeça. Como é que o avô lia livros sem olhar para o texto escrito? A explicação é simples. Existe um sistema tátil de escrita e leitura para pessoas com deficiências visuais. O Braille. O Braille é única e exclusivamente um código. O mesmo código em Portugal, em Espanha, em Inglaterra, na Alemanha, na Suécia, em todas as línguas ocidentais. O que é que o Braille é? Nada mais, nada menos que uma transposição da escrita para um código de um conjunto de caracteres e de pontos. Agora já sabes, o avô Arthur conseguia ler livros por causa do Braille e existem vários livros disponíveis. A Bíblia, por exemplo, tem versão em Braille, os Lusíadas têm versão em Braille, todos os livros, por exemplo, do Fernando Pessoa, a Mensagem, por exemplo, está em Braille. O Gil Vicente está em Braille, Camilo Castelo Branco está em Braille, existem muitos livros em Braille na Biblioteca Nacional, em bibliotecas espalhadas pelo país. O nome do sistema vem do criador. Louis Braille ficou cego com 3 anos. Em 1821, começou a aprender um método de comunicação tátil que tinha códigos para representar palavras. Braille ficou entusiasmado por aprender um método de escrita, mas percebeu que era complicado. Decidiu passar o tempo a simplificar o sistema e acabou por desenvolver o Braille. O Pedro recorda agora as vezes em que o avô chegava à casa carregado com sacos de compras e começava a cozinhar. Arthur era muito autónomo. Andava na rua com a ajuda de uma bengala e fazia tudo sozinho. Na farmácia, conseguia comprar os medicamentos que precisava e ler a bula sem pedir ajuda. Quando andava sozinho de elevador, usava os botões em Braille para subir ou descer de piso. Almoçava em restaurantes e cafés e escolhia a comida com cartas adaptadas. Mas há mais. Em dias de eleições, o avô Arthur ia votar sozinho. Isto significa que uma pessoa com deficiências visuais pode ser tão autónoma como alguém com uma visão normal. Mas o Pedro continuava sem compreender como era possível o avô traduzir os pontos em relevo que tocava para letras. Afinal, como se interpreta o alfabeto em Braille? O sistema tem várias células que correspondem a letras do alfabeto e números. Cada célula tem 2 colunas com 3 pontos em relevo. A configuração dos pontos na célula define os caracteres. E todos os pontos representam, em conjunto, 6 posições diferentes. As 10 primeiras letras do alfabeto estão centradas nos 4 pontos superiores, mas de formas diferentes. As próximas letras, K a T, têm um ponto a mais na terceira posição. As últimas letras têm mais 2 pontos, um na terceira posição e outro na sexta. Os números funcionam de forma semelhante. A regra de 1 a 9 corresponde à combinação das letras de A a I e o 0
à letra J. O número 10 resulta da combinação feita para o U e para o 0. Mas o Braille também permite identificar símbolos. É o caso do ponto de exclamação, que resulta da mistura entre a configuração da letra F e do número 6. O Pedro está curioso. Já sabe como funciona o Braille, mas quer aprender mais. O avô aprendeu tudo num dos primeiros cursos em Portugal da ACAP, a Associação dos Cegos e Ambliopes de Portugal. Mas o que é a ACAP? É uma associação com um papel importante na inclusão dos deficientes visuais na sociedade. Ajuda na defesa dos direitos humanos, garante que têm acesso ao ensino e à reabilitação e promove formações de Braille a qualquer pessoa com ou sem deficiência visual. Mas atenção, podes aprender Braille noutros locais. Há várias escolas para pessoas com deficiências visuais. Em Portugal, existem mais de 32 escolas, mas a primeira foi o Instituto António Feliciano Castilho. O Pedro já percebeu a importância do Braille, mas decide pesquisar algumas limitações. Abre uma página e encontra algumas desvantagens. Nem todos os locais têm o sistema de Braille incorporado. Para além disso, há pessoas com deficiências visuais sem sensibilidade tátil suficiente para ler em Braille. Mas há mais. As desvantagens é precisamente o tamanho, o espaço que ocupa, o peso. Muitas vezes, por exemplo, as pessoas não pedem livros em Braille às bibliotecas porque depois não estão em casa para receber pelo correio as encomendas e depois torna-se complicado. Mas também uma outra desvantagem é o custo da produção e o trabalho que dá a converter um livro a tinta para Braille. Há poucos sítios onde se faça a produção realmente de livros em Braille. O Pedro fica emocionado ao perceber que o Braille mudou a vida do avô Artur. Por isso, fica atento. A próxima vez que encontrares pontos de relevo em medicamentos ou até mesmo em elevadores, já sabes do que se trata. O Braille. O episódio de hoje chegou ao fim. Na próxima semana estamos de volta com novidades. Entretanto, não percas os nossos conteúdos exclusivos. Acompanha-nos no Facebook e no Instagram em e2.esques e no YouTube em e2esques. Desejamos-te uma ótima semana.